Olá, turma! Tudo bem? Turma, na nossa aula de hoje eu irei fazer uma introdução à robótica industrial, tá certo? Nesta aula eu estabeleci alguns objetivos, sendo o primeiro o surgimento do termo robótica, na sequência os tipos de robôs, as principais aplicações práticas com a utilização de robôs, as leis da robótica propostas por Asimov e a evolução histórica no campo da robótica. Bom, falando sobre o termo robótica, esse termo ele foi definido por Karel Čapek em uma peça de teatro em 1920 chamada Razum's Universal. Robots, em tcheco, é uma palavra utilizada para servo, né? Então, nós temos que o robô seria um servo aí para alguma tarefa, alguma atividade. Tá? Aqui nós temos a imagem, né, do criador do termo robótica, certo? O Karel Čapek. E temos aqui uma possível definição do que seria robô, né? Um robô ele pode ser um manipulador universal, programável, desenvolvido para lidar com ferramentas e peças, seguindo um conjunto de movimentos programado e realizando diferentes tarefas. Então, como eu disse, a gente quer que ele execute uma determinada tarefa, um determinado processo, fazemos uma programação e colocamos essa lógica no robô. Falando agora sobre os tipos, né, de manipuladores, aqui eu tenho imagem aqui de diversos tipos, tá? Então nós temos aqui o robô manipulador, muito usado na indústria, robô com pernas, tá? Robô de rodas, né? No torneio de robótica normalmente se utiliza muito esse daqui. Veículos autônomos submarinos e temos mais um aqui, que é o veículo aéreo não tripulado, bem interessante, né? Então, um robô que faz aí voos, né? Sem a presença de um ser humano ali guiando, né? É um robô aéreo. Legal. Falando de aplicações práticas, temos aí trabalhos perigosos, né, para o ser humano. Então você tem uma imagem aqui, né, um robô no ambiente aí que não é saudável para o ser humano, né, robô de descontaminação, ele faz limpeza de dutos, de usinas nucleares, porque o próprio exemplo lá de Chernobyl, né, um acidente nuclear é muito nocivo, né, para o corpo humano. Então, modifica o DNA, enfim, causa danos terríveis. Tarefas que pessoas não gostariam de cumprir, por exemplo, né? Então, nós temos aqui o exemplo do Scrub Mage, né, que seria aí o robô esfregão, né, digamos assim. Ele faz aí, a imagem já diz por si só, né, serviços que o humano não gosta, como limpeza, né? Trabalhos repetitivos, chatos ou estressantes também. Então, um robô de solda, por exemplo, né? Se você programa, é um sisteminha próprio para robô, né? Tal como o manipulador. Você faz uma programação, coloca aí a lógica no manipulador e ele fica fazendo aqueles movimentos repetitivos, né? O ser humano não foi feito para isso. Movimentos repetitivos são chatos e estressantes para o humano. Tá? O humano que gosta sempre de estar se desenvolvendo. Então, para isso, programa-se um robô e ele faz aí com precisão. Basta programá-lo, né? Falando agora sobre as leis da robótica, né?
As leis da robótica, elas foram propostas por Asimov, né? São 3 leis e depois foi definida a lei zero, ok? Então, lei zero. Um robô não deve causar danos à humanidade ou permitir danos por omissão. Tá? Então, é clássico, né? Grande maioria aí dos cursos de robótica cita o filme Eu, Robô. Né? Eu, Robô. Que foi até aí um filme de boa repercussão, né? O Will Smith acabou atuando nesse filme e demonstra que essa lei zero, né? O robô ele não pode causar danos à humanidade. No filme, o robô ele acaba atacando, né, a humanidade e demonstra ali os terríveis danos que pode ser causados por conta desse ato. Lei 1. Um robô não deve causar danos a um ser humano ou permitir que ele cause dano a outro ser humano por omissão. Tá? Então ele não pode se omitir ao ver um ser humano tentando causar dano a outro ser humano também. Tá certo? Um robô deve obedecer humanos a menos que isso infrinja alguma das leis anteriores. Então, por exemplo, eu tenho um robô e eu peço para que ele tome uma ação que vai prejudicar ali ou causar até a morte de um outro ser humano. Então, opa, já gera um conflito aqui com a lei 1. Tá certo? E a lei 3. Um robô deve proteger sua existência a menos que isso infrinja as leis anteriores. Então, o robô ele deve se manter, digamos assim, saudável, né? São, né? Dono de si, fazendo ali as tarefas, o que ele foi programado para fazer, né? Porém, ele não deve infringir nenhuma dessas 3 regrinhas, nenhuma dessas 3 leis anteriores, tá certo? E então essas foram as leis propostas por Asimov que são utilizadas aí até hoje no mundo da robótica. Falando um pouco sobre a história da robótica, nós temos aqui a parte 1, né, digamos assim, num desenrolar histórico. Na parte 1 nós temos aí o primeiro robô industrial, o Unimate. Tá? Em 1954, o primeiro robô programável desenvolvido por George Devil, que criou o termo Universal Automation. Robôs utilizados, né, muito em automação. Depois o termo foi reduzido para Unimation. Tá? Em vez de Unimate, mudou para Unimation, que seria a união com o Automation. Né? O primeiro robô da companhia foi de 1962. Então aqui nós temos a imagem, né, representativa do Unimate, que automatizou aqui a produção de tubos de TV. Hoje nem se utiliza mais tubos para TV, né? As TVs, enfim, são de LED, já passamos aí pelo plasma, então é algo que hoje já estaria vencido, digamos assim, batido, né? Vamos para a parte 2. Bem, a parte 2 aqui do histórico da robótica contempla lá em 1978 o PUMA, né, que é o Programmable Universal Machine for Assembly. Foi desenvolvido pela Unimation com suporte da General Motors.
Então aqui é o Puma 560, o manipulador, ó, ele tem esse aspecto físico. E aqui a parte 3, ali em 1980, anos 80, a robótica industrial começa um crescimento rápido, né? Um crescimento exponencial aí. Cursos de robótica são criados em universidades e adicionados a cursos de engenharia e computação. Então daí nós temos o Adepts, né, que é o SCARA Robotics, o robô tipo SCARA, que a gente vai estudar no curso. Temos o Cognex, Insight Robot. E temos aqui o Barrett Technology Manipulator. Então perceba, anos 80 já temos aqui diversos tipos de manipuladores robóticos. E a parte 4, né, que contempla aí de 95 até a presente data, muitas tecnologias em robótica móvel, educacional e diversos startups que criam robôs, né, já foram aí desenvolvidos. E nós temos ali que em 2003 a NASA mandou ali um robô para exploração de Marte, tá certo? Então nós inclusive tivemos aí recentemente cenas gravadas em alta definição ali do solo marciano, né? E isso é algo que só foi possível graças ao advento da robótica, né? A robótica trouxe essa possibilidade de exploração de lugares onde o humano nunca pôde chegar, nunca pisou, né? E a robótica nos possibilita isso, por isso que é uma área de estudo muito interessante, uma área de estudo que faz os olhos brilharem, né, de uma certa forma, que realmente é bem empolgante esse tipo de estudo. E tem uma aplicação vasta aí em processos industriais. Beleza, turma? Então, por hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos nesta aula e eu lembrando que eu sempre fico disponível, né, no Microsoft Teams ali para tirar dúvidas, caso surjam perguntas em relação ao conteúdo, parte técnica, às vezes até uma curiosidade ou outra, né, que pode aparecer no decorrer da aula. Fiquem à vontade, podem printar a tela do vídeo, mandar, professor, não entendi esse ponto aqui, eu gostaria de entender um pouco mais sobre esse assunto aqui. Manda lá para mim que a gente bate um papo, troca uma ideia com relação ao desenvolvimento aí da robótica industrial. Tá certo? Grato a todos, bons estudos e até a próxima.